Olá pessoal, tudo beleza? Hoje iremos continuar aqui a nossa série de questões comentadas. Iremos falar sobre direitos políticos. Então, se gostam desse tipo de conteúdo, deixem um curtir, se inscrevam no canal e também deixem nos comentários sugestões ou dúvidas que estarei respondendo o mais breve possível. Muito obrigado e sem mais delongas, vamos então para as questões. Bom pessoal, questão número 1 da Banca VUNESP, do ano de 2023, Câmara de Marília, São Paulo, Procurador Jurídico. Quanto aos institutos do plebiscito e referendo, assinale a alternativa correta. Bom, então vamos aqui analisar as nossas alternativas sobre plebiscito e também sobre referendo. Alternativa A, plebiscito é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tem sido submetido. Então, a gente tem que o plebiscito, nesta alternativa, ela será convocado posteriormente ao ato legislativo ou administrativo. Neste caso, cabendo ao povo aqui, pelo voto, aprovar ou denegar este ato legislativo ou administrativo. Isso está correto, pessoal? Neste caso, a gente tem a lei, eu vou colocar aqui em cima, lei 9709 de 98, tá? Esta lei, ela vai tratar aqui sobre o referendo e também o plebiscito e também a iniciativa popular. Então temos nessa lei, lá no seu artigo 2º, que vai falar que o plebiscito e o referendo são formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada relevância, não é qualquer matéria, de natureza constitucional, legislativa ou então administrativa. E lá no seu parágrafo primeiro, deixa eu colocar aqui novamente, artigo 2º, parágrafo 1º da lei 9709 de 98. A gente vai ter o seguinte, que o plebiscito ele é convocado com anterioridade. O plebiscito ele é convocado com anterioridade ao ato legislativo ou administrativo, cabendo, neste caso, ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. Então, a gente tem aqui nossa alternativa A, que vai dizer que o plebiscito é convocado com posterioridade, vai estar errado, porque não é posterioridade, e sim anterioridade, tá? Anterioridade ao ato legislativo. A gente tem aqui um mnemônico que usa bastante dentro dessa parte do direito constitucional sobre plebiscito e referendo, é que o plebiscito a gente tem o ple de prévio, né? Claro que não está casando direito, mas é um sistema que a gente usa para lembrar. Então vem plebiscito, vem de prévio, tá? Antes do ato legislativo ou administrativo, tá? Então plebiscito vem de prévio, tá? E o referendo seria o contrário, né? Ele vem posterior, tá? Então, neste caso, a gente tem aqui a nossa alternativa B, já passando para a alternativa B, o referendo é convocado com anterioridade, né? Já achamos o erro aqui novamente, a ato legislativo ou administrativo cumprindo ao povo a respectiva ratificação. Neste caso, vai estar lá no artigo 2º, parágrafo 2º, tá? Neste caso, vai estar lá no artigo 2º, parágrafo 2º. Então, vamos estar lá no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 9709. Vai falar sobre o referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha submetido, né? Então, aqui a B também já está errada. Depois vamos ter a alternativa C. O plebiscito e o referendo são convocados mediante lei ordinária por proposta de 1/3 no mínimo dos membros que compõem qualquer das casas do
Congresso Nacional. Neste caso, a gente vai ter aqui o artigo... Bom, vamos ter então o artigo 3º da Lei 9.709, que vai dizer o seguinte: nas questões de relevância nacional, de competência do Poder Legislativo ou Poder Executivo, e nos casos do parágrafo 3º do artigo 18 da nossa Constituição Federal, o plebiscito e o referendo, eles são convocados mediante decreto legislativo, tá? Decreto legislativo, por proposta de 1/3, no mínimo, dos membros que compõem qualquer das casas do Congresso Nacional, em conformidade com esta lei. Então a gente vai ter aqui o erro da alternativa C, vai ser em questão do método, né? Aqui fala lei ordinária, só que será por decreto legislativo. Depois vamos ter a alternativa D, que vai falar sobre a formação de novos estados ou territórios federais. Depende da aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito e do Congresso Nacional por meio de lei complementar, ouvidas as respectivas assembleias legislativas. Também vamos ter lá na Lei 9.709, lá no seu artigo 4º, que vai falar sobre essa afirmação. Então, essa nossa alternativa D, ela vai ser igual ao que está escrito no artigo 4º da Lei 9.709 de 98, que vai dizer o seguinte: a incorporação de estados entre si, subdivisão ou desmembramento para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios, que é no caso da nossa questão, depende de aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito realizado na mesma data e horário em cada um dos estados e do Congresso Nacional, por meio de lei complementar, ouvidas as respectivas assembleias legislativas. Também vamos ter na nossa Constituição Federal o seguinte artigo, o artigo 18. No seu parágrafo 3º, que vai dizer o seguinte: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Parágrafo 3º do artigo 18. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros, ou então formarem novos Estados ou territórios federais, mediante a aprovação diretamente interessada da população local, através de um plebiscito e de Congresso Nacional por meio de lei complementar, tá? Então, aqui a gente tem as fundamentações em relação tanto à Lei 9.709, do artigo 4º, que fala sobre, novamente, ao plebiscito e também referendo e iniciativa popular, e também vamos ter na Constituição Federal o artigo 18, parágrafo 3º, que vai falar sobre esta temática. Então, bem corretinha nessa assertiva D. E a última diz que o plebiscito e o referendo são convocados com posterioridade a ato legislativo, cabendo ao cidadão, pelo voto, aprovar o ato. A gente viu, tanto na alternativa A como na alternativa B, que existem diferenças entre o plebiscito e o referendo. O plebiscito é de prévio, né? Então aqui a gente já identifica o erro, né, desta questão, que vai dizer que o plebiscito seria posterior, né? Neste caso é prévio, né? Então a gente tem o erro aqui na alternativa aí. Então vamos ter aqui na questão número 1, o gabarito é a letra D. Questão 2, Banca CESP, Sebrasp, CGDF, auditor de controle. Pedro foi condenado por improbidade administrativa. Ana teve sua naturalização cancelada por sentença transitada em julgado. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta com relação aos efeitos da condenação de Pedro e do cancelamento da naturalização de Ana no que se refere aos seus direitos políticos. Então a gente vai ter aqui, letra A, haverá cassação dos direitos políticos de Pedro e
perda dos de Ana, haverá, letra B, haverá a suspensão dos direitos políticos de Pedro e a perda dos de Ana. E C, haverá a suspensão dos direitos políticos de Pedro e de Ana. E D, haverá a perda dos direitos políticos de Pedro e Ana. Então, a gente aqui, dentro dessa questão, estamos diante da questão sobre direitos políticos, sobre perda e suspensão, né? E aqui ele traz também sobre a cassação, né? Cassação. Aí eu preparei aqui um slide para a gente analisar melhor, tá? Essa parte aqui. Então vamos lá para o slide. Bom, pessoal, então temos aqui perda e suspensão dos direitos políticos, né? Está lá no artigo 15 da nossa Constituição. O artigo 15, então, traz as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos que vão ser. Antes da gente analisar quais são essas hipóteses, é muito bom a gente deixar sempre em alerta na nossa cabeça quando fala sobre perda e suspensão, esses dois pontos. Este rol do artigo 15, que traz aqui as hipóteses de perda e suspensão, é um rol taxativo, tá, pessoal? Não é um rol exemplificativo, é um rol taxativo, no qual leis infraconstitucionais não podem aqui ampliar o seu rol. A única coisa, o único procedimento que pode fazer com que amplie esse rol seria uma emenda constitucional. Leis infraconstitucionais não podem aumentar este rol de perda e suspensão. E também lembrem-se muito bem dessa parte que nunca haverá cassação, tá? Vocês leram muito bem, é nunca, tá? Nunca haverá cassação dos direitos políticos. A gente sempre fala para vocês, prestem muita atenção nas palavras nunca, só, somente, tá? Aqui é um desses casos que a gente tem de exceção, né? Esse caso é o nunca haverá cassação dos direitos políticos. Nunca haverá cassação dos direitos políticos. Isso está expresso no artigo 15 da nossa Constituição. Então, voltando aqui para as hipóteses, a gente tem aqui as hipóteses de perda e suspensão. Vamos ter primeiramente cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Isso vai resultar na perda, tá? Na perda dos direitos políticos. A recusa de cumprir obrigação a todos impostas ou prestação alternativas nos termos do artigo 5º, inciso 8, também vai gerar perda. Incapacidade civil absoluta, tá? Lembrem-se bem, absoluta vai gerar suspensão. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, vai ser suspensão. Improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º, também vai gerar suspensão. E aqui embaixo eu coloquei uma observação só para a gente lembrar melhor que naturalização e obrigação a todos seria igual a perda. Incapacidade civil, condenação criminal e improbidade administrativa é igual a suspensão, tá? Então lembrem-se destas hipóteses, o que cada uma acarreta, né? Se é perda ou suspensão dos direitos políticos. Então, voltando aqui para a nossa questão, vamos ter o seguinte. Aqui vamos ter de início que Pedro foi condenado por improbidade administrativa, que vai ser uma suspensão. Já Ana teve sua naturalização cancelada por sentença transitado em julgado. Então, Ana, deixa eu colocar aqui, perde, tá? Ela perde os seus direitos políticos. Então, vamos aqui analisar as alternativas novamente. Haverá cassação dos direitos políticos, né? Já começou errando, porque a gente viu que nunca vai acontecer de ter cassação dos direitos políticos, tá? Letra B, haverá suspensão dos direitos políticos de Pedro e a perda dos de Ana. É o que a gente acabou de analisar, pessoal. Então, o gabarito é a letra B. Seguindo as outras. Haverá suspensão dos direitos políticos de Pedro e de Ana. Não, Ana ela vai perder, não vai ter a suspensão. D, haverá perdas dos direitos políticos de Pedro e Ana, né? Neste caso, o Pedro só vai ter a suspensão dos direitos políticos, tá? Então, o gabarito da questão 2 é a letra B. Questão 3, Banca CESP, Sebrasp, CNMP Analista.
À luz da vigente Constituição Federal, julgue o item a seguir a respeito dos direitos políticos, dos partidos políticos e do Poder Judiciário. A cassação dos direitos, né? A gente já levanta uma antena aqui, né, em relação à cassação. A cassação dos direitos políticos é expressamente vedada pela Constituição Federal e as hipóteses de perda ou suspensão desses direitos estão previstas no texto constitucional, não sendo possível que a legislação infraconstitucional amplie esse rol dentro do texto constitucional. Bom, tá certíssimo, né, essa questão. Basicamente o que a gente também falou de algumas observações na questão passada, né? Então, tá corretíssima. Tá lá no artigo 15 da nossa Constituição, que diz que é vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos, e ele coloca aqueles casos que analisamos anteriormente, né? Questão de cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Também vamos ter a recusa de cumprir obrigação a todos impostas ou prestação alternativa e a improbidade administrativa. São todas essas as hipóteses. E como a gente falou, este é um rol, né? Vou colocar aqui o rol taxativo. Tá? É um rol taxativo e não exemplificativo. Nenhuma lei infraconstitucional poderá ampliar este rol dentro do texto constitucional. Somente vai acontecer de poder ampliar este rol dentro do texto constitucional por uma emenda constitucional. Bom, então, gabarito da questão 3 está correta. Questão 4, Banca CESP-Sebrasp 2023, CNMP, analista, no que se refere ao catálogo de direitos humanos e a sua efetivação, julgue o item a seguir à luz da legislação aplicável e da jurisprudência do STF. No âmbito do ordenamento jurídico nacional, os direitos políticos podem ser objeto de perda quando houver cancelamento de naturalização, independentemente de sentença transitada em julgado. Bom, pessoal, vamos voltar aqui no nosso slide que a gente acompanhou agora há pouco. Vamos ver um negócio. Ali fala que, no caso de cancelamento da naturalização, não é necessário que seja uma sentença transitada em julgado para ocasionar na perda dos direitos políticos. O que acontece? O artigo 15, ele vai dizer o seguinte, que o cancelamento da naturalização ela tem que ser feita por sentença transitada em julgado. Só assim vai acontecer a perda dos direitos políticos e só assim vai acontecer o cancelamento da naturalização. Logo, vai acontecer a perda dos direitos políticos, porque essa pessoa que antes era brasileiro naturalizado, agora ele será visto pelo Estado brasileiro como sendo um estrangeiro. Logo, ele não pode ser detentor de direitos políticos. Então, voltando aqui na nossa questão, vamos ter o seguinte, que o objeto de perda quando houver cancelamento de naturalização independentemente de sentença transitada em julgado, né? Vai depender, sim, neste caso, de sentença transitada em julgado. Por isso que este item ele está errado. Vai estar lá no artigo 15, inciso 1 da Constituição. Cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado, tá? Então, neste caso, prestem bem atenção nestes pequenos pontos aqui que a gente pode errar ou acertar as questões. Seguindo, vamos ter a questão 5 da Banca FGV 2023, Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, para juiz. Vamos ter então que João, Maria e Joana, filiados ao partido político Alfa e candidatos na última eleição para o provimento de cargos eletivos de deputado federal, lograram ser eleitos, tá? Então, João, Maria e Joana foram eleitos.
No entanto, ficaram muito preocupados ao constatarem que Alfa, o seu partido, não tinha preenchido a cláusula de desempenho, prevista na ordem constitucional. Ao analisarem as consequências do não preenchimento dessa cláusula, divergiram entre si. Bom, neste caso a gente tem o seguinte, que João sustentava, deixa eu colocar aqui, João sustentava que Alfa não teria direito aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e televisão. Já Maria, por sua vez, defendia que o não preenchimento da cláusula de desempenho por Alfa permitia que os três se filiassem sem perda do mandato a outro partido político que a tenha atingido. E por fim, Joana defendia que essa nova filiação seria considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Considerando a sistemática constitucional, é correto concluir, em relação às afirmações de João, Maria e Joana, que Bom, pessoal, então aqui a gente tem três hipóteses para a gente analisar, né? Três afirmações que vão falar sobre cláusula de desempenho. Bom, pessoal, para a gente analisar essa parte sobre a cláusula de desempenho, eu fiz aqui um esquema para a gente ver direitinho isso. Então, sobre a cláusula de desempenho, vamos ter o seguinte, ele está lá no artigo 17 e vai estar disposto no parágrafo 3º e também no parágrafo 5º da nossa Constituição. Então, o que vai falar sobre essa cláusula de desempenho? Somente terão direito a recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que, alternativamente, alcançarem um desses dois requisitos, tá? Então, bom, pessoal, o que seria essa cláusula de desempenho? Bom, a gente tem vários partidos no nosso sistema e cada um desses partidos eles querem ter acesso ao fundo partidário e também acesso gratuito ao rádio e à televisão. Porém, isso não dá para acontecer, né? Porque existe um tempo determinado para rádio e televisão e também um montante reservado para o fundo partidário. O que acontece? É necessário que haja aqui o fatiamento disso, para que somente alguns desses partidos eles alcancem o recurso do fundo partidário e também o acesso gratuito ao rádio e à TV. Então, existe essa cláusula de desempenho, que coloca requisitos para que esses partidos alcancem e, se alcançar, eles vão ter aqui os recursos do fundo partidário e também o acesso gratuito ao rádio e TV. E quais são esses requisitos? A gente tem duas hipóteses de requisitos que não vão ser cumulativos, eles vão ser alternativos. Então, eles alcançam ou um ou o outro. Vamos analisar a primeira hipótese deste requisito. Vamos ter aqui, se no caso esses partidos eles obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades federativas, com um mínimo de 2% dos votos. Então, este daqui é um dos requisitos que o partido ele pode alcançar para ter então direito ao recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e TV. Já o outro requisito que ele pode alcançar para obter estes recursos será ter elegido pelo menos 15 deputados federais que vão ser distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades federativas. Lembrem-se que esses requisitos eles não são cumulativos, eles são alternativos. Ou ele alcança um ou alcança o outro. É claro que algum partido ele pode alcançar os dois requisitos, né, ao mesmo tempo, mas neste caso só se obter uma eleição bem grande, né, bem expressiva aí dos seus deputados. E lembrando que 1/3 das unidades federativas, como eu coloquei aqui embaixo, são
equivalente a 9 estados, tá? Depois vamos ter algumas outras características em relação à cláusula de desempenho que está na nossa Constituição, que vai falar no parágrafo 5º do artigo 17, que vai dizer ao respeito ao eleito, só que neste caso o seu partido ele não alcançou a cláusula de desempenho. Então o que ele pode fazer? A gente tem aqui que o eleito, porém o seu partido não alcançou a cláusula de desempenho, ele poderá mudar para um partido que tenha alcançado a cláusula, sem a perda do seu mandato. Então, um parlamentar eleito, só que o seu partido ele não alcançou a cláusula de desempenho, né, ele não tem direito aos recursos do fundo partidário e também ao acesso gratuito à TV e rádio, ele pode sair desse partido que não alcançou e ir para um que alcançou, neste caso sem perder o seu mandato. Só que, lembrem-se muito bem disso, só que não será considerado para fins de distribuição de recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao tempo de rádio e TV. Este parlamentar eleito que saiu do seu partido que não alcançou a cláusula de desempenho, ele muda para um partido que alcançou, só que o que acontece? Esse parlamentar eleito, ele não vai ser considerado para os fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e também acesso gratuito ao tempo de rádio e TV, tá? Então, voltando aqui para a nossa questão, vamos ter o seguinte, vamos aqui analisar as questões. Então, dentro da problemática da questão, vamos ter João, Maria e Joana, cada um deles com afirmações diferenciadas sobre a cláusula de desempenho. Então vamos aqui relembrar. João sustentava que Alfa não teria direito aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e TV. João, ele está correto, tá? Ele está correto porque o Alfa diz aqui no começo da questão que filiados ao partido Alfa e candidatos na última eleição de provimento de cargos eletivos de deputado federal lograram ser eleitos. No entanto, ficaram muito preocupados ao constatarem que Alfa não tinha preenchido a cláusula de desempenho. Isso quer dizer que fica sem os recursos do fundo partidário e sem o acesso gratuito ao rádio e à TV. Então, João está correto. Vamos ver o que Maria fala. Maria, por sua vez, defendia que o não preenchimento da cláusula de desempenho por Alfa permitia que os três se filiassem sem perda do mandato a outro partido político que a tenha atingido. Então, Maria também está correto. Vimos isso agora lá no parágrafo 5º do artigo 17 da Constituição, falando que o eleito de partido que não alcançou a cláusula de desempenho, ele pode sim se filiar a outro partido que tenha alcançado, sem a perda do seu mandato, tá? Então, vamos ver aqui o que Joana fala. Joana defendia que essa nova filiação seria considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao tempo de rádio e TV. Neste caso, Joana, ela está errada. Ela está errada. Por quê? Vamos voltar aqui no nosso slide. Aqui o que fala? Ao eleito, porém, o seu partido não alcançou a cláusula de desempenho, poderá mudar para o partido que tenha alcançado a cláusula sem a perda do mandato, só que não será considerado para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e acesso gratuito de tempo de rádio e TV. E na questão fala que seria considerado. Então, por isso que está errado. Não seria considerado, tá? Não seria considerado aqui. Então, analisando o que cada um falou, né, as suas afirmações, vamos então para as alternativas. Apenas as de Maria e Joana estão certas. Maria e Joana, não. Joana, ela não está certa. Apenas as de João e Maria estão certas, né? Aqui a gente já tem a nosso gabarito, né, pessoal? C, apenas de Joana, também está errado. Apenas de Maria, né? Não é apenas a de Maria, tem João também. Todas as afirmativas estão certas. Não é todas, porque Joana, ela está errada. Bom, pessoal, essas são as questões sobre
direitos políticos do Solucionando Constitucional dessa semana. Espero que tenham gostado e deixem o like, se inscrevam no canal. Se tiverem alguma sugestão, coloquem nos comentários. Também, se tiverem algumas dúvidas, podem deixar nos comentários que estarei respondendo o mais breve possível. Muito obrigado, até o próximo.